No livro do Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 5 e eu convido você novamente a ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. O tema da mensagem dessa noite é as vitórias de Jesus. Apocalipse, capítulo 5, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, a palavra do nosso Deus nos diz aqui o seguinte: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na sua presença, com a tua palavra aberta, clamando para que o teu Santo Espírito encontre corações abertos para falar livremente, ó Deus, sobre verdades importantes que vão servir, ó Pai, para nos ajudar nos momentos, ó Deus, em que estivermos aqui nessa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Desde o capítulo 4 de Apocalipse, João está contemplando uma visão maravilhosa lá no céu. João contempla o trono de Deus e toda a adoração que gira em torno deste trono. No capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E João, ao olhar aquele livro, ele começa a chorar muito, sentido, porque não havia ninguém capaz de olhar para o livro, muito menos de desatar os seus 7 selos. Um anjo perguntava: quem é digno de abrir os selos, de abrir o livro e desatar os seus selos? O apóstolo João chorava, e este choro se dava provavelmente porque na cabeça de João, ao não abrir aquele livro, o juízo de Deus não seria derramado sobre a terra. E João, preocupado, chorando, sentindo, de repente, ele ouve um dos anciãos dizer: não chores, não chores. Que livro é esse? A julgar pelos selos que são derramados nos capítulos seguintes aqui na terra, é o livro do juízo de Deus. A julgar pelos selos, nós conseguimos chegar a essa conclusão. O anjo disse: não chores. Por que não chorar? Diante de uma situação onde aparentemente ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os selos. Por que não chorar? O anjo responde: porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele nos traz uma informação fundamental que torna este leão da tribo de Judá, essa raiz de Davi, de abrir o livro e desatar os seus selos. E qual é a informação? Este leão da tribo de Judá venceu. Não é alguém derrotado, é alguém vitorioso, é alguém que triunfou. E o que significa leão e por que leão da tribo de Judá e raiz de Davi? Lá em Gênesis 49, nós vemos Jacó abençoando os seus filhos. E Rúben perdeu a bênção da primogenitura, Simeão e Levi também, e foi para Judá. E há uma profecia ali dizendo que o cetro, a autoridade, não se apartaria de Judá. É por isso que nós vemos uma dinastia só no começo de Israel e depois que o reino foi dividido na tribo de Judá, todos descendentes de Davi. Mas essa linhagem foi interrompida por conta do pecado do pecado de Israel. Israel foi levado em cativo e se perdeu a linhagem real
aos olhos daquele povo naquele período, mas não para Deus, não para o Senhor, porque o último rei de Judá que se levantará para governar o mundo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele governará o mundo, porque a raiz de Davi significa que ele não é depois de Davi, mas ele mesmo quem dá autoridade para a linhagem de Davi. Só existe linhagem de Davi por conta da raiz de Davi, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, foi cabal, definitiva, completa, plena, totalitária e satisfatória. Jesus venceu de maneira que jamais será derrotado. Jesus venceu. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Jesus venceu como rei. Olha o leão da tribo de Judá. E o reino de Jesus, nós sabemos que não é deste mundo. O próprio Cristo disse isso para Pilatos lá em João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Ele é leão da tribo de Judá, onde possui toda a autoridade, onde possui todo o poder, onde possui toda a honra, onde possui toda a glória. Mas Jesus também vence como cordeiro, porque logo na sequência do texto que lemos, João vê um cordeiro, como um cordeiro que foi morto. Só que esse cordeiro está de pé. Por quê? Porque a morte não pôde reter a Jesus, o nosso cordeiro. Jesus, como cordeiro, estava de pé. E ele, como rei, sai triunfante. Como cordeiro, sai triunfante. Mas é interessante pensar que é como cordeiro que ele pega o livro. E quando ele pega o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostram diante dele, cheio de taças de ouro, com incenso. E o que é esse incenso? O texto diz, é a oração dos santos. Que bênção! Porque nós podemos concluir que a oração também é um ato de adoração. A oração, o clamor, é um ato de profunda adoração. E as nossas orações estão sendo depositadas nessas taças de ouro, que servirão para louvor e glória do Cordeiro naquele dia. E cânticos são entoados. E é nesses cânticos que nós encontramos as vitórias de Jesus. Veja comigo, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Jesus venceu a condenação em primeiro lugar. O valor do sangue de Jesus está em todo aquele que um dia confessou Jesus como Senhor, entregando a sua vida a Ele. Jesus venceu, aniquilando todo tipo de condenação, como nos diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É como nos diz lá em João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este cordeiro que diz lá em João capítulo 10, a partir do versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja Deus, porque tudo isso só é possível porque Jesus, ao ser morto, venceu a condenação. E como isso é importante? Nós andávamos desgarrados, longe de Deus, sem esperança, mas Cristo nos resgatou com o seu sangue, conforme nos diz 1 Pedro capítulo 1, não foi com ouro, não foi com prata que se destrói, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós devemos ser participantes da vitória de Cristo. E se você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Jesus, ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, saiba, você não é um participante dessa vitória. Mas se você está aqui, meu irmão, e já tomou essa decisão ao lado de Jesus, saiba, esta vitória que Cristo conquistou ao morrer e derramar o seu sangue, você é participante dessa vitória. Então não existe diabo que possa arrancar a salvação de você, não existe pecado que possa arrancar a salvação de você, porque ela está garantida no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele venceu. Ele venceu. E nos momentos de profunda angústia, de profunda dor, de profunda tristeza, lembrar que sobre nós está a vitória de Jesus, traz ao nosso coração uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Clame o nome de Jesus, e a alegria tomará conta do seu coração. Quando eu recebi a notícia do estado do Marcos Paulo, eu chorei. Mas eu chorei muito. Por quê, pastor? Porque eu tenho um Deus que eu posso chorar nos pés dele. E eu chorei, irmãos, naquela terça-feira, onde o coraçãozinho dele quase parou. Eu chorei, mas a alegria tomou conta do meu coração ao me lembrar de que Jesus tirou de mim toda a condenação. E se Deus quiser levar o meu filho e levá-lo, um dia eu o encontrarei, porque o sangue de Jesus me salvou e me deu o direito do céu. O crente que está com Cristo e vivendo em Cristo não é derrotado, não será condenado. No dia em que você se converteu, houve uma declaração de vitória. E essa declaração de vitória é a vida de Jesus em nós. No dia em que confio no Senhor, no dia em que luto para uma vida santa, uma vida de paciência, uma vida de fé, eu vivo essa vitória na prática na minha vida. Sabe por quê? Qual foi a batalha que Cristo perdeu? Então nós que estamos debaixo dessa vitória também jamais perderemos. E Jesus vence. Ele derrama o sangue e ele compra. Essa expressão compra significa que você tem um valor pelos méritos de Jesus. O pecado tirou de nós tudo, mas Jesus nos comprou de volta. Com o seu sangue. O diabo foi completamente derrotado, completamente vencido. Alguém me disse essa semana, ou semana retrasada, não lembro, porque o diabo manda no inferno. Quem disse? Quem disse que o diabo manda no inferno? O diabo não manda em nada. O inferno, o lago de fogo foi criado para ele, para os seus anjos.
Então, o diabo, o último lugar que ele queria ir é para o lago de fogo. Mas ele vai, porque Deus assim determinou. E Deus o lançará lá. Porque Deus é Senhor de tudo. Deus é o Senhor do universo. O sistema mundano jaz no maligno. Mas um dia, o juízo de Deus será derramado. A autoridade do universo é de Jesus. Por isso, ele pode pegar o livro. Ele pode desatar os selos. Ele pode te dar paz no meio da angústia. Ele pode te salvar, você que ainda não se entregou a Ele. Ele pode te dar uma vida eterna. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus que venceu pode todas as coisas. E nós estamos inseridos no reino de Jesus como sacerdotes dele. E o sacerdote, simbolicamente aqui, representa duas coisas. O sacerdote é aquele que intercede e o sacerdote é aquele que oferta. E não é isso que nós estamos fazendo aqui? Ofertando a nossa vida a Jesus em um culto solene a Ele? Porque é isso. E se você está aqui, repito, e ainda não se entregou a Jesus, tome essa decisão hoje. Será declarada vitória na sua vida. Essa declaração é feita pelo próprio Jesus e você ganhará o direito de morar no céu para sempre. No versículo 11 do texto, milhões de anjos vão se unir a este cântico. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, que já estavam cantando, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, vamos juntos, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Louvado seja Deus. Porque Jesus naquela cruz foi humilhado. Mas em primeiro lugar, Jesus venceu a condenação. Em segundo lugar, Jesus venceu a humilhação. Porque lá na cruz, Jesus foi vituperado. Vituperado. O que significa isso? Humilhado em público, blasfemado, desprezado. Jesus foi cuspido, o seu corpo exposto ali na cruz. E foi algo muito humilhante. Muito humilhante. Mas aí está. Porque ele suporta essa humilhação. Porque imaginem, irmãos, e Jesus disse isso, se eu quiser, eu clamo ao Pai, e Ele me envia legiões de anjos, e me tira daqui. Deixaria de ser Jesus? Deixaria de ser Deus? Não deixaria. Mas ao suportar a humilhação por nós, Ele vence a humilhação por nós. Então ali na cruz, onde Jesus estava humilhado, Ele expira e morre. E Ele grita antes, lá em João 19:30, está consumado. E neste grito, já disse aqui outras vezes, esse grito vai a Deus que aceita o sacrifício, vai a nós disponibilizando a salvação e vai ao diabo, você está derrotado para sempre. E neste grito, Jesus vence a humilhação. Mas agora Jesus não é mais humilhado. Agora Jesus é adorado. Por milhões de anjos. Onde eles cantam louvores, engrandecendo o nome de Jesus. Ele é exaltado pelos anjos, pelos anciãos e pelos 4 animais.
aquele homem que cheio com os nossos pecados, sobre ele, chamado de indigno, de blasfemo e por aí vai, agora recebe o louvor. Por quê? Porque venceu. Nada está acima de Jesus, nada sai do controle de Jesus, nada surpreende a Jesus, e é por isso que, por mais que passemos por lutas, dificuldades, por mais que estamos esperando respostas importantes, como eu estou esperando hoje uma resposta muito importante, eu sei que Jesus já tem a resposta, e seja ela qual for, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Por quê? Porque ele venceu e é digno de louvor e sofreu a humilhação por mim. Mas agora, ele não será mais humilhado, ele será louvado, ele será engrandecido. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E é estranho ver crentes que, ao invés de louvar a Deus, estão cantando músicas que ferem o caráter de Deus, que vivem uma vida que não agradam a Deus. O Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. No versículo 13, nós vamos ver que mais gente se une aqui. Lá no versículo 13 diz assim: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo, vamos juntos? Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Amém. Agora, já não é ou exclusivamente no céu que este louvor acontece. Toda a criatura, todos os animais, todos os seres que voam, todos os seres que não voam, os mamíferos, os peixes, nós estamos glorificando a Deus. Por quê? Porque Jesus venceu a condenação, Jesus venceu a humilhação, Jesus venceu a separação. Separação por quê, pastor? Porque o pecado nos trouxe separação. Leia lá depois Romanos capítulo 1 e você vai ver a natureza gemendo de dor. O homem entra nessa canção, toda a criação entra nessa canção. E por que que hoje nós podemos cantar ao Senhor? Porque estamos juntos dele. Porque estamos ligados a ele. Porque o pecado que outrora nos separava de Deus foi arrancado por ele. E por isso hoje nós temos um relacionamento com Deus. E por isso o Senhor fala conosco, e por isso nós falamos com Ele, e por isso nós louvamos a Ele. Já não há mais separação entre nós e Deus, e um dia não haverá mais separação com nenhuma outra criatura. E saber que Deus está conosco nos faz ter uma paz que vai para além daquilo que nós podemos entender. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui, uma verdade que você sabe, mas o Espírito Santo neste momento me impulsiona a falar para que você se lembre. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Ele não deixa passar sequer um momentozinho. Ele está com você. Quando você está celebrando, Ele está com você. Quando você está triste, Ele está com você. Quando você está chorando, Ele está com você. Jesus rompeu toda a barreira que nos separava dele. Toda a barreira. Nós não estamos mais separados
do Senhor. E por que isso é possível? Porque Ele venceu. Porque Jesus venceu. Foi morto, ressuscitou e está vivo. E vivo será para sempre. Por isso que nós temos que aplicar isso nas nossas vidas, irmãos. Aplicar mesmo. É viver isso na prática. É viver isso de maneira intensa. É viver isso todos os dias. É viver de uma forma onde essa conexão com Deus não é rompida. É orar mesmo, clamando a Deus. É orar, entregando o dia, entregando as situações. É não tomar nenhum tipo de decisão sem orar, sem buscar a presença de Deus. É receber do Senhor aquelas respostas que são negativas e confiar em sua mão. É aplicar a palavra de Deus de uma maneira prática, de uma maneira tangível, de uma maneira visível. É aplicar na força que Ele mesmo dá, porque nós estamos nele. Nele. Nós fomos, pelo Espírito Santo, enxertados no corpo que é Cristo. Nós somos de Cristo. Então vamos viver como alguém que foi resgatado por Cristo. Vamos viver esta vitória, essas vitórias de Jesus todos os dias. E se você está aqui e ainda não teve esse encontro com Jesus, tome hoje essa decisão. Você terá a oportunidade. Tome essa decisão hoje e você será vitorioso debaixo da vitória de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos viver uma vida de louvor a Deus, uma vida que exalta o nome do Senhor, uma vida que engrandece o nome do Senhor, uma vida focada no agrado do Senhor. Vamos viver uma vida próxima do Senhor. Nós só temos a ganhar com isso. Ganhar o que? Bênçãos materiais? Não! O que nós temos a ganhar na presença do Senhor é a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o equilíbrio, uma resposta espiritual. Quando chega a hora da alegria, nós tributamos tudo isso ao Senhor. Quando chega a hora da angústia, nós confiamos na poderosa mão do Senhor. E Ele devolve para nós bênçãos espirituais. E nós vamos vivendo essa vida aqui, cheia de lutas, cheia de dificuldades, mas na presença do Senhor. E Deus vai alimentando uma confiança no nosso coração que vai além. Que vai além. Como nos diz Hebreus 10, 35, não rejeite, pois, a sua confiança, que tem grande e avultado galardão, ou uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de fazer a vontade de Deus, possa se alcançar a promessa. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos daqueles que se retiram, nós somos daqueles que permanecem. E isso, irmãos, não tem ligação nenhuma com religiosidade, não tem ligação nenhuma com dogmas religiosos. Isso está diretamente ligado a uma vida plena com Jesus, a uma vida próxima com Jesus. É essa aplicação que nos faz saber e sentir que Cristo está do nosso lado, que você pode falar na certeza que Ele vai te ouvir, você pode abrir as Escrituras na certeza que Ele vai falar com você, você pode ter uma confiança
plena nele, sabendo que o que ele fizer é o melhor. Você terá aplicado a palavra de Deus, se um dia aplicar, fazer todas essas coisas que nós estamos falando através da palavra de Deus. E da mesma maneira isso serve para mim. Se eu me desconectar das Escrituras, me desconectar de uma vida de oração, aí vem o desespero, a angústia, a tristeza, vem tudo isso. Mas quando eu estou com o Senhor, eu estou certo que o meu Redentor vive, e eu estou certo que por fim se levantará sobre a terra. Eu estou certo. Essa é a aplicação da fé. É o viver pela fé, é o viver na fé, é o viver por Cristo. E Cristo jamais vai nos abandonar. Este deve ser o nosso objetivo como filhos de Deus. Filhos que estão debaixo da vitória conquistada por Jesus. Ele abriu o livro, desatou os selos, porque ele venceu. E essa vitória nos atinge em cheio. E por isso, a nossa fé está nele. E não em circunstâncias. Tem uma música que diz: eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. E o seu amor foi provado na cruz. E esse amor deu a ele a vitória e a autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a baixar a sua cabeça neste momento. A minha primeira pergunta é para você, meu irmão. Você precisa de oração para aplicar melhor a fé na sua vida? Você precisa de oração para aplicar mais essas verdades na sua vida? Você precisa de oração para ser um crente melhor? Você precisa de oração para confiar mais no Senhor? Você precisa de oração para ter mais paciência? Você precisa de oração? Levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Glórias a Deus. No coral tem gente assim? Amém, 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 amém. Glórias a Deus. Agora você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Jesus. Não vive esta vitória que foi pregada nessa noite. Mas entendeu que Cristo fez o que fez por você, que Cristo te ama, que Cristo quer te dar a vida eterna, que Cristo quer te dar o céu, e você gostaria de dizer: eu ainda não tenho certeza da minha salvação, mas nessa noite eu quero me entregar a Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Amém, amém, eu vi sua mão, eu vi a mão dos senhores, amém, louvado seja Deus. Há mais alguém em nome de Jesus? Em nome de Jesus, há mais alguém? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Amém, eu vi, pode baixar a mão. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Eu quero viver essa vitória na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Há mais alguém? Levante sua mão em nome de Jesus. 2 mãos foram erguidas. Há mais alguém? Eu vou perguntar pela última vez nessa noite. Pela última vez. Você está aqui e ainda não tem certeza da sua salvação e quer se entregar a Jesus. Quer viver essa vitória. Há mais alguém assim? Eu quero me entregar a Jesus, pastor. Está aqui minha mão. Há mais alguém? Em nome de Jesus, levante bem alto para que eu possa ver. Na galeria, aqui embaixo. Nós vamos orar. Convido todos a ficarem em pé. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo conforto que ela nos traz. Pai, foram muitas mãos que foram erguidas, Senhor Deus, querendo, ó Pai, uma vida relacional com o Senhor melhor, confiar mais, aplicar mais a fé. E assim como eu, Pai, que necessito
Nós estamos aqui diante do Senhor. Queremos, ó Deus, convidar a todos que levantaram suas mãos a chegarem até aqui à frente, para que juntos, diante do trono da graça do Senhor, possamos clamar isso ao Senhor, certos de que o Senhor nos ouve. Ó Deus, as mãos que foram erguidas, ó Pai, também com o desejo de uma vida com o Senhor, de iniciar uma vida com o Senhor, de se entregarem a Jesus, nós também convidamos essas pessoas a chegarem aqui. E ó Deus, que elas possam vir, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino. E enquanto estivermos cantando, saia do seu lugar em nome de Jesus. Nós estaremos aqui para receber vocês.